Olá pessoal, voltando aí os nossos estudos. Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês o tema processo coletivo passivo. Dentro desse tema a gente vai tratar de diversas questões, tais como os requisitos, o conceito, se isso é admissível em nosso sistema jurídico, quais são as consequências advindas desse tipo de processo. E aí já aviso a vocês um detalhe importante, até por questão de honestidade intelectual e referência em obras que vocês forem, porventura, procurar esse tema. Processo coletivo passivo pode ser encontrado também como ação coletiva passiva ou legitimação coletiva passiva. Então você pode encontrar, repito, com o termo processo coletivo passivo, legitimidade coletiva passiva e ação coletiva passiva, chamada Defendant Class Action. Ok? A ideia subjacente aqui é quebrar, a rigor, um paradigma que é quase que natural, é bem introjetado no nosso estudo da tutela coletiva. Vejam que a maioria dos exemplos com os quais trabalhamos na tutela coletiva colocam a coletividade no polo ativo, como se a coletividade sempre figurasse no polo ativo. A gente vai começar a quebrar esse paradigma para trabalhar com uma ideia um pouco diferente, com uma coletividade figurando no polo passivo. Então, alguém promove uma demanda e coloca no polo passivo uma coletividade. Então vai ser dentro dessa nova pegada, dessa nova visão, dessa nova perspectiva que a gente vai estudar o tema objeto da nossa aula. Tudo bem? Então, repito, quebrem esse paradigma. A ideia é trabalhar com a coletividade figurando no polo passivo. Fechado? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é o conceito. É o conceito de processo coletivo, que eu já até dei uma adiantada aqui, mas vamos lá. Conceito de processo coletivo. Volta aqui para mim, vocês já viram. Vamos lá. A ideia conceitual de processo coletivo é uma ação na qual a coletividade ou uma coletividade figurará no polo passivo. Então é a coletividade que vai exercer resistência a uma pretensão. É ela que vai figurar no polo passivo. E aí percebam, essa é uma singeleza que a gente tem que abordar. A ideia da coletividade figurar no polo passivo não é uma coletividade completamente indefinida. Por exemplo, eu não posso promover uma ação e colocar no polo passivo os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Não é essa a ideia. É a ideia de uma coletividade um pouco mais definida. Tudo bem? Então, essa questão da coletividade figurar no polo passivo gera questões que a gente vai ter que aqui até perder um certo tempo para a gente poder captar a essência do que a gente quer apresentar. Tranquilo? Agora, olha o detalhe que eu coloco aqui no conceito. Dá uma olhada. Opa, volta lá. Olha o detalhe que eu coloco aí. Existe a possibilidade da chamada ação duplamente coletiva. Volta para mim. O que vem a ser a chamada ação duplamente coletiva? Volta aqui para mim, vamos lá. Ação duplamente coletiva. Qual é a ideia? Na chamada ação duplamente coletiva, eu tenho uma coletividade no polo ativo e uma coletividade no polo passivo. Vamos imaginar o seguinte: o Ministério Público promove uma ação civil pública na tutela de uma coletividade, por exemplo, de moradores de uma determinada região e coloca no polo passivo uma outra coletividade. Um exemplo que a gente vem acompanhando aí são as questões atinentes às manifestações que algumas pessoas convocam pelas redes sociais para pugnar pela relativização do isolamento social. De um lado você tem uma coletividade, eu estou tutelando
a saúde pública, e do outro lado, no polo passivo, tem uma outra coletividade, formada por pessoas que querem, sim, digamos, uma retirada ou até mesmo revogação de algumas limitações decorrentes do isolamento social em virtude da pandemia do Covid. Tudo bem? Então eu vou ter duas coletividades, uma no polo ativo e outra no polo passivo. Isso a doutrina chama de ação duplamente coletiva. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Um outro detalhe que é importante dentro desse conceito, dá uma olhada na terceira parte ali. A ideia é que a coletividade ela é sujeito de um dever jurídico ou de um estado de sujeição, chamado de situação jurídica passiva. O que normalmente a gente estuda? Por isso que eu coloquei esse item aí no conceito. Normalmente a gente estuda que a coletividade ela é titular de um direito subjetivo que precisa ser tutelado. Por isso que eu falo em ação coletiva ativa. Agora, o viés que a gente vai trabalhar aqui é outro. A coletividade titularizando um dever jurídico, uma sujeição passiva, um estado de sujeição. Por isso que se fala que a coletividade vai figurar no polo passivo. Tudo bem? Ultrapassada essa esfera meramente conceitual, vamos a uma questão que já é polêmica, ainda é polêmica, não só já é como ainda é polêmica, que versa sobre o seguinte: essa ação coletiva passiva ou esse processo coletivo passivo é admissível em nosso ordenamento? Então, é possível sustentar a possibilidade jurídica de uma ação coletiva passiva, de um processo coletivo passivo, de uma legitimação coletiva passiva? Basicamente, hoje, nós vamos trabalhar com duas teses bem contrapostas. Duas teses bem contrapostas que a gente encontra com facilidade na doutrina. Tá? Duas teses que, repito, vocês vão encontrar com uma certa facilidade na doutrina. Tudo bem? E eu vou apresentar essas duas teses para vocês. Dá uma olhada aqui. Vou colocar aqui no gatilho. Achei, tá aqui, ó. Para uma primeira tese, não fiquem tranquilos que eu vou explicar cada um desses argumentos. Para uma primeira tese, é inadmissível a ação coletiva passiva em nosso sistema jurídico. É impossível. Basicamente, eles trabalham com três fundamentos. Basicamente, volta para mim, eles trabalham com três fundamentos. O primeiro fundamento é a inexistência de regulamentação. Percebam só a fraqueza dessa linha de argumentação. Então, para uma primeira tese, essa ação coletiva passiva ela não pode ser admitida em nosso sistema jurídico porque não existe regulamentação própria, específica para a ação coletiva passiva. Por isso, sustentam os defensores dessa primeira tese que não vai ser admitida, que não pode ser, melhor dizendo, admitida uma ação coletiva passiva ou um processo coletivo passivo. Defendem isso o Mazzilli, o Marcelo Abelha Rodrigues e o Pedro Dinamarco. Então essa primeira tese parte dessa premissa. Segunda linha de argumentação que eles usam, que vocês já viram aí no slide. Segunda linha de argumentação que eles usam. A regulamentação que existe sobre o processo coletivo só versa sobre situações jurídicas ativas, ou seja, situações jurídicas nas quais a coletividade ostenta um direito subjetivo e, portanto, deve figurar no polo ativo da demanda e não no polo passivo da demanda. Terceira linha de argumentação: o regime jurídico da coisa julgada material. Sabemos que o regime jurídico da coisa julgada material na tutela coletiva é bem diverso da tutela individual. Existem algumas peculiaridades, tanto no prisma do modo de formação ou modo de produção da coisa julgada, como também no prisma da eficácia subjetiva da coisa julgada.
A gente sabe que existem peculiaridades. E aí, com base nessas peculiaridades, os defensores dessa primeira tese afirmam: não será possível a aplicação do regime jurídico da coisa julgada material, que se conhece da tutela coletiva, quando o processo coletivo for passivo. Como vamos fazer com que os membros dessa coletividade que figuram no polo passivo, como faremos para que eles sejam atingidos pelo resultado desse processo? Essa linha de argumentação até faz sentido, até realmente merece um pouco mais de reflexão, mas não é fundamento suficiente em meu sentir. Tudo bem? Vamos para a segunda tese com a qual eu concordo. Vamos para a segunda tese, vou colocar aqui no gatilho para vocês. Segunda tese tem pelo menos aí 9 argumentos, vamos lá. Segunda tese. Para a segunda tese, obviamente, porque são duas teses contrapostas, para a segunda tese é admissível, sim, a possibilidade de uma ação coletiva passiva. Vamos aos argumentos. O primeiro argumento, para mim, é irrespondível. O primeiro argumento parte da seguinte ideia: possibilidade jurídica da demanda é um requisito, claro, das demandas em nosso sistema jurídico, mas é um requisito que está atrelado à existência de vedação expressa no sistema jurídico. E não existe vedação expressa no sistema jurídico a respeito da ação coletiva passiva. Você não vai encontrar em nosso sistema jurídico uma vedação clara e expressa impedindo a propositura de uma ação coletiva passiva. Você não vai encontrar isso. Posso garantir isso para vocês. Então percebam, se não existe vedação expressa, eu não posso afirmar com essa segurança que os defensores da primeira tese fazem, eu não posso afirmar com essa segurança que é vedado, que é juridicamente impossível. Tudo bem? Segunda linha de argumentação. Abram, por favor, no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei de Ação Civil Pública. Artigo 5º, parágrafo 2º da Lei de Ação Civil Pública. Percebam, esse artigo, de forma expressa e clara, afirma o seguinte, preconiza o seguinte, melhor colocando. Preconiza a possibilidade de litisconsórcio em qualquer polo da demanda. Percebam, se o legitimado coletivo pode figurar como litisconsorte em qualquer polo da demanda, implica afirmar que eu posso ter a coletividade em qualquer dos polos da demanda, em qualquer um desses polos da demanda. Então essa ideia é uma ideia importante para que você tenha na sua mente essa questão. Tudo bem? Terceira linha de argumentação. Essa discussão sobre o regime jurídico da coisa julgada material, na visão dos defensores dessa segunda tese, não pode prosperar por duas razões. Primeiro, o fato de existir eventual dificuldade ou peculiaridade na aplicação do regime jurídico da coisa julgada não pode ensejar de imediato vedação para o uso do instrumento. Eu vou ter que trabalhar a forma pela qual eu vou usar o regime jurídico da coisa julgada. E não afirmar, olha, eu não consigo aplicar o regime jurídico da coisa julgada típico do processo coletivo e, portanto, não posso admitir o processo coletivo passivo. O segundo prisma, olha, de fato existe uma dificuldade que vai ser resolvida de lege ferenda. Então a gente já vai trabalhar isso no momento oportuno. Quarta linha de argumentação. Já existem exemplos na prática de ações coletivas passivas, mas ninguém se atina para isso. Ninguém trabalha com a vedação porque isso já vem ocorrendo na prática. A gente tem casos de ações propostas para evitar ou para retirar, por exemplo, invasores de terras, invasores de prédios públicos, invasores de prédios privados, para que sejam extintas torcidas organizadas, para que
por exemplo, não ocorram manifestações. Percebam que são todas ações coletivas passivas. Existem ações propostas em face de associações, em face de sindicatos. Teve um caso clássico de uma greve de policiais, salvo engano, foi policiais federais, e houve uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, em face dos sindicatos. Então vejam que é uma ação coletiva passiva. Isso já acontece na prática. Então não faz sentido muito vedar. Outra linha de argumentação que eu vou colocar para vocês. Tem mais 4 linhas de argumentação. Não, na verdade são 5 mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês no ponto. Vamos lá. Dá uma olhada aí. Uma outra linha de argumentação. Abram lá no artigo 554, parágrafo 1º do CPC, que fala dos litígios possessórios coletivos. O artigo 554, parágrafo 1º do Código de Processo Civil traz também essa possibilidade de uma coletividade figurar no polo passivo. Então perceba uma previsão legal aí. Claro, o legislador não escreveu lá, é uma ação coletiva passiva, é um exemplo de processo coletivo passivo. Não, mas ele trouxe a regulamentação daquilo que pode sim ser entendido como um processo coletivo passivo. Um outro exemplo, dá uma olhada aqui, vou botar no slide para vocês. Olha a letra F. Tem 2 artigos aí do Estatuto do Índio, artigos 35 e 36, que também trazem a possibilidade de uma coletividade figurando no polo passivo. Também de uma ação coletiva passiva. Percebam que é uma outra regulamentação legal que pode ser usada como fundamento para a ação coletiva passiva. Percebam o equívoco da primeira tese. Próxima linha de argumentação. O princípio da atipicidade das ações coletivas. O princípio da atipicidade das ações coletivas. Vejam só a importância disso. Observem. Eu vou usar só um artigo só para vocês terem a visão. O artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor preconiza claramente um princípio da atipicidade das ações coletivas, ao afirmar que toda e qualquer ação que seja adequada e efetiva, para a tutela da coletividade, deve ser admissível, deve ser admitida. Então façamos aqui a análise. Se toda e qualquer ação, desde que seja mais adequada e efetiva para a tutela da coletividade, deve ser admitida em nosso sistema jurídico, então eu posso inserir nessa atipicidade a ação coletiva passiva. Perceberam a singeleza da ideia? Próxima linha de argumentação, dá uma olhada aí. Artigo 1º da Lei 8984 de 95 e o enunciado 406 da súmula do TST. Também é uma outra regulamentação, é claro que também tem súmula aí, mas é uma outra regulamentação prevista no sistema jurídico que nos permite concluir sobre a possibilidade da ação coletiva passiva. E por fim, a última linha de argumentação, que para mim também é irrespondível. Se você afirmar ser impossível juridicamente a ação coletiva passiva, haverá a existência de situações jurídicas inadministráveis. Por exemplo, se eu afirmo que não pode ter ação coletiva passiva, então eu estarei obrigado a afirmar que não será cabível, por exemplo, uma ação de anulação de um TAC. Veja, o Ministério Público celebra um TAC com um determinado poluidor. Vem um terceiro e pede anulação desse TAC. Quem que vai figurar no polo passivo? A coletividade. Ela também vai estar no polo passivo. É óbvio, porque foi ela quem foi tutelada por meio desse TAC.
O mesmo raciocínio vale por uma ação rescisória. Basta você imaginar o réu de uma ação coletiva, após o trânsito em julgado, ajuizando uma ação rescisória. Se ele propuser uma ação rescisória, quem vai figurar no polo passivo? A coletividade. Isso vale para os embargos à execução. Isso vale para várias ações autônomas. Então percebam que se você vedar, se você sustentar, a vedação da ação coletiva passiva, vão surgir situações jurídicas processuais nas quais você vai ter que dizer, olha, não existe. Eu não posso admitir uma ação rescisória numa ação coletiva? Não tem sentido. Quem defende essa segunda tese? Ricardo de Barros Leonel, Fred Didier, Antônio Gide, Sérgio Cruz Arenhardt e este que vos fala. Eu também sustento que essa segunda tese é a tese mais adequada. Tudo bem? E aí o que eu fiz para vocês? Eu separei aqui alguns julgados do STJ que são importantes para a gente trabalhar a ideia. Olha só, botei aqui para vocês. O primeiro julgado, o STJ inadmitiu, mas isso foi lá em 2004, inadmitiu a reconvenção em ação popular. Vejam, à época ainda não tinha o 343 parágrafo 5º, né? O CPC atual. Mas percebam, ao inadmitir uma reconvenção em ação popular, em certa medida, ele vedou uma ação coletiva passiva. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Tem aí pelo menos uns 4 julgados. São 5 julgados, na verdade. Não, 4 mesmo. O STJ reconheceu, de certa maneira, em alguns julgados, a possibilidade de ação coletiva passiva. Só que eu coloquei um julgado aí também de 2010, da terceira turma, vejam na parte final lá, em sentido contrário, RESP. Então fiquem atentos que existem julgados do STJ reconhecendo a possibilidade de ação coletiva passiva e também encontrem um julgado em sentido contrário. Então vejam que a maioria dos julgados do STJ é no sentido positivo, tá certo? Então vale a pena acompanhar aí para ver se o STJ ao longo do tempo vai mudar de opinião ou vai sedimentar de uma vez por todas. Tudo bem? Então no próximo bloco a gente continua.